cabeça aprende, mas quem ensina é o coração. Pessoal, essa oficina, na verdade, ela foi pensada para acontecer simultaneamente, né? Para ela ser cronicamente coincidir com as crianças e com os professores poderem ter assistido ao espetáculo. Então, a gente vai fazer algumas adaptações, mas o que eu acho que é importante, né, vocês saberem, é que Ela Galinha é um espetáculo que fala sobre educação. É um espetáculo que se inspira bastante no Paulo Freire, né, no que pode ser a educação. Bom, eu sou a Paula Zurawski, eu trabalho no teatro, eu sou formada em teatro, tenho uma companhia de teatro também, que é o Frum, mas também trabalho há muitos anos com educação, sou professora de uma faculdade de pedagogia. Eu perguntei de educação infantil porque eu sou especialista em educação infantil, mas também a gente contempla, né, as questões de fundamental, especialmente quando a gente pensa em teatro, porque o teatro é uma arte, as meninas de arte podem me contradizer, enfim, ou colaborar, né? É uma arte estrangeira, né? Estrangeira no sentido que ela ela entra pouco na escola e normalmente ela entra em situações muito específicas, às vezes de forma muito simples, né? Às vezes estereotipada, que é para apoiar algum conteúdo de outra disciplina, ou então em datas comemorativas, né? Não é uma arte que se trabalhe, né, com substância, vamos dizer assim, poderia ser melhor trabalhar. Então, como eu falei para vocês, essa oficina, a princípio, ela tem a ver com os temas da peça, com Ela Galinha. Mas a gente vai continuar pensando aqui na oficina, né, porque nós vamos organizar situações aqui em que vocês reflitam sobre educação, que é a temática do espetáculo, né, e podemos até falar um pouco sobre o que acontece no espetáculo, sobre a história do espetáculo, embora não seja o mais importante, mas tudo que a gente vai fazer. Tá bom? Então, já que Natália, os meninos quiserem falar um pouquinho sobre vocês, eu falei que eu tenho uma companhia, mas nessa ação educativa eu estou com o pessoal da Companhia Bendita, que é quem criou, apresentou o Ela Galinha. Vai, Galinha! Eu sou a Jaque, eu sou atriz e produtora e também educadora de teatro. Dou aula de teatro já há muito tempo. Já dei muitas aulas em escola de teatro, projetos, terceiro setor. Então, assim, nós temos essa companhia há 12 anos que o nosso foco é trabalhar teatro para infância e família. Cada vez mais a gente tem essa preocupação de conversar com a família, conversar com a criança, conversar com quem senta ali naquela plateia. Então nós temos que estar conversando em várias camadas, né? Então no espetáculo, todos os nossos espetáculos têm essas falas que a gente fala, as camadas, a camada da criança, a camada do adulto, a camada do professor, enfim. E quando a gente fez esse espetáculo, Ela Galinha, nós enquanto grupo, eu como avó, mãe, educadora, nós estávamos muito, e ainda estamos, né, questionando a questão da educação, né? A gente queria compreender isso, porque, não sei, posso falar uma bobagem, mas está difícil dos dois lados, né? Para os educadores, os professores e também para os estudantes. Então a gente está se questionando, talvez a gente esteja num ponto de mudança que precisa acontecer, que a gente não... E a gente, através disso, começamos a investigar. Enquanto artista, porque nós somos artistas desse ponto de vista. Então a gente criou esse espetáculo, que é muito provocador, porque ele traz, a Paula vai falar mais sobre isso, né? Ele faz uma fábula, faz uma metáfora, de como se a escola, quem assistiu, fosse uma jaula, né? E aí a criança, o aluno está ali na jaula, e não é uma coisa de julgar o professor, o educador, não, está todo mundo ali enjaulado. A gente enquanto sociedade, então a gente, né, criou essa metáfora para discutir. Quando a gente criou esse projeto, que é o Escola Viva, que a gente convidou a Paula, a gente queria sair da coisa assim, porque eu vou lá, faço a apresentação, né? O público vai para casa, às vezes você tem um retorno ali, mas você não
funciona o eco que você faz ou o que você pode fazer. Então a gente fez, e às vezes também os espetáculos não conseguem circular em São Paulo. Eles ficam em determinados pontos. Então nós falamos, a gente quer circular, a gente quer circular com quem está ali trabalhando com os alunos, né? Com vocês. E a gente queria conversar com eles para saber o que está acontecendo, né? Qual é a dificuldade, qual é a facilidade, quais são os pontos de encontro. Então, essa foi a nossa provocação. Então, hoje a gente está muito feliz porque a gente está encerrando, né? Hoje a gente encerra literalmente o nosso projeto. E aí, a Paula e o Marcelo pensaram nesse caderno, que eu chamei de cartilha, daí depois aprendi que é caderno, porque é perigoso. Esse caderno de exercício, para que também, além da vivência do espetáculo, vocês pudessem continuar trabalhando, né, fora, porque assim, eu vou defender meu peixe. Eu acho o teatro fundamental. Eu comecei a fazer teatro, não que eu quisesse ser atriz, mas eu fiz a primeira vez que eu tive contato com teatro foi na escola. Né? Lá nós somos então 12 anos e como foi transformador na minha formação como pessoa. Não que ali eu falei ia ser atriz, não, foi depois de 20 anos. Tá, ai, desculpa, falei demais. A escola também tem esse papel de ampliar o universo. Então, tanto que muitas vezes quem já atuou na escola, em outra, não só na função de mediador, mas de educador, de função de sala, com as crianças pequenas, grandes, adolescentes, sabe desse, muitas vezes informações ouvindo, né? Se eles ouvem tal tipo de música em casa, a escola tem a obrigação, o compromisso de ampliar o repertório musical, né? Se as crianças são mais acostumadas a ler gibi, a gente tem que ampliar para fazer outras leituras literárias, e assim por diante. Então, assim como a arte, a escola também tem esse papel de ampliar o olhar das pessoas. Isso também significa olhar para o outro, ter empatia, colocar o outro no processo. É muito marcante na cidade, né? Como elas relataram. E é curioso, assim, porque a gente vê tanto para o bem quanto para o mal, né? E essa, inclusive, é uma das preocupações que eu tenho quando a gente faz atividade cultural. E essa experiência das crianças serão plenas no sentido bom. Bem cuidadas, do início ao fim. Gente, vamos projetar um pouquinho a voz só para a câmera conseguir captar bem o áudio de vocês. Tá registrando tudo, É porque aí eu corto vocês para poder pegar o círculo todo. Não, eu falo mais alto. Então, essa preocupação de que a experiência seja plena do início ao fim. Então, na hora que eles saem da escola, que eles vão com calma, né? Entrem com calma, sentem no lugarzinho certo, que a gente dê um bom dia para eles quando eles estão chegando, dê sejam bem-vindos, né? Obrigado por terem vindo nessa vida, enfim, né? A preocupação é plena nesse aspecto. O meu primeiro dia de aula, eu lembro que tanto era creche, né? Não tinha toda essa organização, né? Na educação ainda, então eram creches, né? Muitas vezes particulares, né? Antes da gente entrar com 7 anos na escola. Então, eu lembro que tanto na creche quanto na escola, o primeiro dia de aula para mim, que foi o ano que minha mãe me acompanhou, eu só chorava. Eu só chorava. Tem alguns aqui que choraram. Eu só chorava. Que chorou. Eu só chorava no primeiro dia. Mas engraçado, porque foi no dia que minha mãe me levou. No dia seguinte que ela me levou, ela não teve mais isso. Eu acho que é um pouco de mãe, enfim, também não sei. Que também é normal. Então, nos dias seguintes, essa coisa fluiu bem, né? A coisa um pouco do espaço grande também dá uma assustada. Eu lembro, inclusive, que nos primeiros dias de aula, isso foi uma lembrança bem marcante, que choveu, que o céu ficou escuro, assim. Então era cheio de janelas, as janelas eram grandes e estavam assim. Mas depois que a gente chegou, a gente vai se acalmando, né? Com o tempo. Acho que são experiências, né? Por conta da faixa etária. Sim.
que são as primeiras, né? Inaugurais para as crianças. E nesse sentido, gente, entrar no teatro pela primeira vez para as crianças realmente é uma experiência de adentramento, né? Tudo pode causar emoção, né, nas crianças. Um lugar estranho, um lugar muito amplo, tem uma direita muito alto. Às vezes a temperatura é diferente lá fora, quando você entra no teatro, está mais fresco, mais escuro. E isso pode impactar muito as crianças, né? Especialmente quando elas são pequenas. O ambiente é absolutamente diferente de qualquer outro ambiente. A gente é muito cuidadoso, por exemplo, tem que ser muito cuidadoso quando a gente pensa em crianças de 100 indo para o teatro pela primeira vez. Porque pode ser uma experiência muito corporal, né, que impregna o corpo. Vamos lá, agora falta você. Como é que se chama? Eu sou o Simon. O Simon. Simon é professor, Simon? De educação infantil? Que coisa Muito atencioso com as boa! crianças, inclusive, viu? Que legal! Eu vou levar você para falar com as minhas alunas. Olha a pedagogia. Vamos convidar o Simon. Não, esse shape aqui, vamos, Thaís, como é que foi? A primeira experiência eu lembro bem vagamente, mas eu lembro mais como uma quebra de rotina, né? Porque minha rotina era sempre brincar, acordar de manhã, tomar café da manhã, brincar Você com os fez amigos educação nossos. infantil ou você está falando de primeiro ano? Tô falando do primeiro Foi para a escola no primeiro ano. É que nem a galinha. exato. Aí, na verdade, acho que era creche também. Era creche, Era né? creche. Aí, no meu dia eu fico muito triste, né? Você tem que deslocado, um monte de coisa nova, uma rotina nova, você realmente é um lugar mais fechado. Mas minha adaptação foi rápida também, tinha crianças muito receptivas, assim, fiz grupos de amizade, eu lembro de comprar até algumas brigas, assim, de amiguinhos na época. Mas foi uma adaptação bem rápida. Nos dias sequentes, assim, eu me lembro de estar brincando, tomando café, era uma rotina que eu gostava de ir pra escola, experiência mesmo. Que bom! Então, por que eu perguntei isso para você? Porque no espetáculo é isso que acontece. É o primeiro dia, a galinha está indo para a escola e acontece tudo isso. E ao longo do espetáculo, a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre várias coisas. Primeiro, esse lugar de quem ensina e quem aprende, né, que é bastante fundamental lá na visão do Paulo Freire, na pedagogia freudiana, e que o professor também está sempre aprendendo, que as crianças também são capazes de ensinar. Mas, principalmente, que a escola pode ser diferentes coisas. Pode ser um espaço de acolhimento, um espaço de liberdade, um espaço de convivência, mas ela também pode ser um espaço de aprisionamento, um espaço de jaula, sabe? Então, eu vou, como a gente tem pouco tempo, eu vou propor uma coisa um pouco diferente da que eu propus ontem, mas de qualquer maneira eu vou pedir para vocês levantarem um pouquinho. Vamos chegar com o nosso corpo, né, gente? O nosso corpo, ele é um esquecido tradicionalmente, né? Ele não entra muitas vezes com a gente na escola. A gente nem lembra que tem corpo. Né? A gente está sempre travado, sempre cruzando, né? Eu vou pedir para vocês encontrarem um eixo, né? Um lugar, assim, uma postura em que vocês se sintam confortáveis. Ajeitem os pés, colocando na medida do possível os pés para frente e as pernas abertas levemente, assim, só na largura dos quadris, nem muito abertas, nem muito fechadas. Né? E soltem os braços, deixem os braços ao longo do corpo, procurem não cruzar braço, não cruzar pernas. E primeiro, só prestar atenção. Como é que vocês se sentem? Percebendo as sensações de tensão, porque a ideia, pessoal, é um momento de mexer um pouquinho, fazendo movimentos redondos para frente e para trás, mas principalmente escaneando, né? Descendo
pelo antebraço, os antebraços, chegando ali no meio do braço, no cotovelo, a parte interna dos braços, sentindo que o scanner vai descendo. Onde vocês estão sentindo os feixes musculares mais repuxados ou mais apertados, né, concentrados, assim, porque a ideia é que a gente solte, sabe? E aí, vamos aproveitar e respirar profundamente 3 vezes, deixar o ar entrar pelo nariz, bem longamente, soltar pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. Imagine que esse ar que está entrando no corpo de vocês está indo para todos os pontos do corpo. Sintam o ar chegando lá no dedão do pé, né? Passando pelo corpo todo, oxigenando, aliviando, trazendo uma possibilidade de ficar menos tensos, né? Dessa tensão do dia a dia. Tá? Então agora é respiração com imaginação. Vamos lá? Inspirando, vejam, sintam esse ar circulando, passando pelo corpo todo e expira. Mais uma vez. Expira. Mais uma vez. Expira. Solta. Agora vocês vão imaginar que para manter vocês numa postura confortável, porém aberta, ereta, né? Disponível para o mundo, tem um fiozinho invisível aqui puxando vocês pelo topo da cabeça para manter vocês numa posição reta. Tá bem? É como se alguém estivesse segurando esse fiozinho aqui em cima, mantendo vocês como se vocês fossem um marionete, né? Para a gente manter firme, o bonequeiro, o titiriteiro segura, né, o fio de um jeito a mantê-lo na posição reta, né? E aí, bem devagarzinho, eu vou falando, vocês vão me escutando, vocês vão primeiro enrolar o corpo de vocês. A ideia é que a gente comece pela cabeça, eu já vou falar, e pode abrir os olhos, pessoal, vou mostrar para vocês. A ideia é que a gente faça isso aqui bem devagarzinho, eu vou explicando, até chegar, pode usar os joelhos lá embaixo. E sentir que a parte superior do nosso corpo está dobrada sobre a parte inferior. Os braços soltos, podem balançar um pouquinho para um lado, para o outro. Dobrar levemente os joelhos. E ir soltando quem conseguir. Os joelhos dobrados, até lá embaixo. Mexendo para um lado, para o outro. Solta, solta, solta. Isso, se quiserem fazer som. Isso é muito bom. Dá uma soltada no dia. E aí, o caminho inverso, devagarzinho. Só que dessa vez, quem puxa a gente é o cóccix, que é aquele último ossinho da nossa coluna, vai acalmando a gente e a gente vai empilhando os nossos ossinhos da coluna. Muito devagarzinho, ossinho por ossinho. Tentem imaginar que essa coluna vai ser eu depositando, segurando, desdobrando, até ficar
organizando. A última coisa que sobe é a cabeça. Procurando sempre essa imaginação da coluna, não como prova, mas como uma corda feita de nozinhos articulados. Articulado. Se organizando. Que bonito. Isso. Dá uma mexidinha, solta um pouco. Já tá bom. Vamos fazer um descarrego. Vem cá, noite. Eu faço uma jaca. Senhora, obrigada. Vai, Lucas. Ninguém fez também, a gente vai lá. Que delícia, cabeça. Isso, no cabelo, na cabeça de novo. Nossa. Não são só as grandes, né? Que são essas aqui, que a gente conhece melhor. Como tá? Foi bom? Foi bom? César, foi bom? A gente não está muito acostumado a fazer isso, às vezes fica um pouco tenso, né? Mas essa é uma coisa que eu cada vez mais acredito que a gente pode propor para as crianças, respirar. Às vezes a oportunidade que a gente dá para elas de respirar 3 vezes, prestando atenção em como o ar entra e como o ar sai, já reorganiza muito as crianças, assim, sabe? Elas têm direito a se perceber, a se conhecer. Agora vocês vão pensar no nome de vocês. Quem são os nomes de vocês? Pensou? Agora vocês vão criar, como tem gente que não se apresentou, quem chegou um pouquinho depois se apresenta dessa forma, tá? É uma assinatura corporal. Vocês podem usar o espaço, se quiserem. Encontrem movimentos para vocês interpretarem no corpo de vocês o nome de vocês. Tá bom? Eu vou começar. Vocês viram? Meu nome é Paula, né? Então, Paula. Pode ir. Não, eu já não sei mais quem eu sou. Eu estou procurando. Vocês vão se apresentar, mas não é só dizendo o nome. Fazer um movimento que combina com o seu nome. Pode ser movimentos duros, movimentos restos, popular, pode ser. Vou fazer o meu de novo, tá? Não é muito simples, tá? Paula. Quem vai? Pode fazer. Neuza. Vamos fazer uma coisa. Você vai repetir Neuza e a gente vai tentar fazer igual a ela, tá? Vinícius. Vamos lá. Mateus. Mateus. Bonito, Mateus.
Andiga. Rosilane. Posso falar uma coisa? Talvez, né, como eu fiz esses movimentos mais amplos, vocês estejam achando que só é esse tipo de movimento que está aí. Lembrem que vocês têm, dá para fazer som, dá para fazer movimentos mais diretos, tá? E que a gente está ocupando 3 planos, né? Claro que no teatro também é importante vocês pensarem que fazer uma coisa muito estrambólica vai fazer o coleguinha ficar em apuros, né? Às vezes uma coisa que a gente consegue fazer, o outro não consegue fazer. Então, pensem nisso também. Eu acho que talvez, Nath, seja legal aumentar um pouquinho o ar, então abrir a porta, porque vai começar a ficar. Né? Vamos lá, você foi a última, né? É. Então, agora. Cristina. Vamos olhar. Eduardo. Fátima. Qualquer coisa, pode ser um movimento pequenininho, você pode usar a sua cabeça, seu pé. Vamos esforçar. Gostei desse. Foi bom para mim. Então, isso. Vai falar. Sou eu faço movimento, então representamos a outra. Fátima! Vocês viram que tem uma cabecinha, né? Preocupação, né? Francisca. Karina. Tudo bem? Pense em algo simples. Pode fazer. Giza. Carol. Então, o final dela, né? Por que será? Marcele. Não posso zoar, não posso. Bom, gente, legal. A gente no teatro tem alguém aqui já fez teatro uma vez? Eu já. É?
pré-adolescente. A gente tem um exercício clássico, que é o exercício do espelho. Olha. Eu vou pedir para a Jaque fazer com um dos meninos e vou pedir para vocês se organizarem em duplas, um na frente do outro, pode ser aqui mesmo. Você faz, Jaque? Sim. Só que esse espelho é um espelho diferente. É um espelho que a gente vai chamar de quem ensina, quem aprende. Então, quem ensina inicia os movimentos e quem aprende é o espelho. Quem aprende reproduz aquilo que o número 1, vamos dizer assim, né? Quem está fazendo os movimentos, quem está iniciando os movimentos, vai propor e o espelho reproduz. Então vamos fazer assim, Jaque e Ângela, que são as meninas, serão as proponentes do movimento e os meninos agora serão o espelho. Então quem vai ensinar é a Jaque e a Ângela, e quem vai aprender é o Sérgio e o César. Então a primeira coisa, vocês se conectem, se olhem um pouquinho. E aí vocês podem começar. A ideia é que o espelho reproduza aquilo que quem propõe está fazendo. Lembrem-se que vocês podem usar outras partes do corpo e também se movimentar, se aproximar, se distanciar. Continua mais um pouquinho, até que a gente vai. Vão encontrando um movimento para finalizar. Voltem às posições neutras. E agora, quem iniciou vai ser o espelho. E quem foi o espelho agora inicia o movimento. Troca. Para quem quiser.
espelho eu imito e o outro faz sem eu. É simultâneo. Na medida do possível, espelho. Cuidado, vai fazer sacanagem assim. Lembrem-se que vocês têm várias partes do corpo que podem ser usadas. Tira a atenção da palavra, gente. Presta atenção no outro, no movimento, no que vocês precisam fazer para que essa atividade seja o mais possível um espelho. Voltem à posição neutra. E agora vão pensando aí. Por que é tão difícil a gente ficar estresse, né? Pode começar. Quem foi o espelho, agora vamos ver quem reproduziu a variação. Espelho e produção. Pense nesse princípio de que um é o espelho do outro. Peguei mesmo. Acumulou. Vamos ficando de novo na frente do outro. Ainda de pé, como foi, gente? O que vocês acharam melhor? Podem falar livremente. Propor do que, Fátima? Do que é difícil? Não, não é difícil. Quem falou por aqui, né? Não, mas ele achou difícil. É mais difícil ser o espelho, mas é mais fácil ser o espelho. É ser o WhatsApp tentando para poder ver o espelho. Eu acredito que nós fazer o movimento está mais na preocupação se o outro vai conseguir acompanhar. Se você consegue oferecer para o outro, para outra pessoa, a função dela conseguir executar o mesmo movimento que você. Eu acho que, pelo menos aqui, em relação ao pelo menos no sentido dela também, essa preocupação. Né? Foi mais a ver com isso. Vocês querem complementar? Alguém achou né, dos meninos aqui? Falou que é muito mais fácil, né? Alexandre falou que é muito mais fácil, né? Você quem propôs espelho. Chave, como é que se chama? O Vinícius falou que gostou de criar, né? Talvez criar. Alguém acha como Vinícius? É muito mais fácil ser o espelho do que inventar os movimentos para o outro copiar. Mas é um processo que a gente procura prestar bastante atenção em quais movimentos a gente vai fazer. Existem vários tipos de movimentos, com o braço, com a mão, com o corpo, cabeça.
Dá para explorar bastante. Aí o rosto, o próprio rosto, né? A expressão facial, sim. Sim, Eu acho isso mais fácil, você copiar o que já está pronto do que pensar em criar. Dá trabalho pensar em criar. Por outro lado, pensar também que eu posso criar qualquer coisa e que o desafio é do outro, né, de ser um espelho fiel, né, da gente, é uma coisa que pode libertar a gente. Eu não preciso, né, reproduzir, eu posso fazer qualquer coisa e o problema é seu que está na minha frente para eu fazer. Né? Mas é uma proposta que exige uma sintonia, né? Acho que vocês pegaram. Quem é aqui que acha que teve uma sintonia muito bacana com o colega, que conseguiu ter então, eu quero saber se já que vocês disseram. Ele falou que teve uma boa sintonia. Uma boa sintonia. Para a Andressa. Então a gente tem que descobrir quem que é o espelho. Conseguiu ver, César? Senhor. E aí, gente, a gente sabe quem que era o... Ah, eu sei. Fofa. Quem que quer o Sérgio? Pelo visto que eu fui, acredito que você. Eu também acho. A gente pegou o Sérgio, né? Pegamos o Sérgio. Mas teve momentos de dúvida. Teve, no início teve. Mas no final, que vocês foram relaxando, viu mais. O que você ia falar? Não, tipo, teve um momento aqui que eu imaginei até que eles tinham trocado, que eles tinham combinado, reta aqui vai o Sérgio, depois troca, vai pro Jaque, depois volta todo mundo, que eu achei que eles inverteram. Não, a ideia não era inverter, a gente até poderia ter proposto isso, mas é um pouco mais difícil, né? Quer dizer, aí a plateia teria que perceber quem que está iniciando o jogo, quem que está não deu pra perceber, né, que eu sei, mas eu fiquei com essa impressão, enquanto eles iam fazendo, né, eu acho que agora eles trocaram, mas depois voltei pra cá. Eu estava mandando era a Cris. Mas você deixou desde o começo. Na hora do pé. Foi um momento um pouco mais difícil ali, que deu certeza pra gente que era a Cris que estava começando, mas eu fiquei na dúvida. No olhar da Fátima, e profundamente copiar dela. Então tem uma coisa do olhar também, né, que dá a pista pra gente, né? Mais alguém se aventura aqui? Vamos lá, gente, só mais uma dupla pra gente
refletir um pouco sobre essa relação. Eu gosto de ficar com ele, né? É fácil, Quem começou, quem era o iniciador? O César. O César. Você acha também que foi o César? Eu acho que pode sentar, gente. Querem comentar um pouco? Foi difícil? O que foi melhor? É melhor iniciar? É melhor replicar? O que vocês me dizem? Como se sentiram? Eu acho que sempre quando a gente se expõe, né, ser humano, a gente fica um pouco mais tenso, né? Então acho que os dois são difíceis. E aí, César? Outra dificuldade, né, que vai é você, como é que eu vou dizer, você não extrapolar aquilo que a outra pessoa pode fazer. A gente fica assim preocupado, né, que nossa, esse momento é confortável ou não para a pessoa fazer. Depois do tempo, né, que a gente pensa alguma coisa que a gente sabe que pode realizar, a gente tem para outra pessoa e o contrário também, né, a gente olha para outra pessoa, tem isso que você vai fazer isso eu vou conseguir realizar também. Interessante. Só tentar igualar as experiências. Mas é um jogo de relação, né? Só prestar atenção no outro. Isso não é fácil. E vocês aqui, meninas, como é que foi? Jaque, Sérgio, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil? Deu para perceber que como a gente já falou, quando a gente se expõe a algo diferente, é mais fácil se espelhar. Né? Você pegar alguém que tem experiência, tem conhecimento e você procurar entender e fazer como. Acho que quando é algo novo, se espelhar é mais fácil. E aí, com a nossa conversa toda, a gente voltei minha mente para os alunos, né? Que eles se espelham nos professores de português, né? Por todo o que a Ângela falou, o contexto familiar, todo,
E às vezes o professor é um espelho que eles não têm em casa. Né? Então, muita atitude nossa tem que ser muito bem pensada, porque é algo novo, algo diferente, né, que eles estão aprendendo. Então, se eu como professor eu não for um bom espelho, será que vou esperar, né, vou espelhar um aluno, não vou se espelhar em mim? Fez essa reflexão, a atividade. Né? Sim, metáforas com a escola, com o ato de ensinar, com o ato de aprender. Quem aprende, quem ensina, quando aprende, quando ensina, quem tem mais poder, quem tem menos poder, adulto, criança, alguma coisa por aí que chama a atenção de vocês? Ainda na fala do Sérgio agora, nós, professores, pelo menos o contato inicial, eu digo que a nossa expectativa é um pouco diferente dos alunos. Então, a nossa expectativa é conseguir propor alguma coisa para os alunos. Eu acredito que nesse contato inicial, sim, parte do professor, né? Iniciar essa mediação, né? Traduzir inicialmente, né? Caso os caminhos, né? Na aula vai tomar. Mas também a gente tem que ter o cuidado de perceber que às vezes a sua proposta é uma, mas pelo desenrolar da conversa da aula vai para um outro caminho, que isso não é necessariamente um problema. É uma forma, né, de os alunos colaborarem com a gente e não é que você perdeu o seu planejamento ou, né, todas essas preocupações burocráticas que nós temos, mas que nós somos pelo caminho que flui mais naturalmente para os alunos. Muito bom, César. A gente sente no corpo fazer esse exercício do espelho que às vezes o movimento é um pouco difícil. Às vezes, para o exercício sair mais harmonioso, esse aqui, né, que tem uma pegadinha, né, que é você sentar diante de uma plateia e não exatamente tornar difícil, mas fazer a relação, né, de quem ensina, quem aprende, quem propõe, quem replica, ser tão fluida, tão harmoniosa que fica difícil da gente perceber quem é que está começando, quem é que está espelhando. E vocês perceberam isso, que às vezes o movimento que a gente faz é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, e aí a gente não consegue, né? Então tem que adaptar, tem que refazer. E tem uma coisa que tanto quanto você está num lugar quanto no outro, você está sempre em relação ao outro, preocupado com o outro, né? De ele vai conseguir. Conexão. Essa conexão é ótima, né? Se eu fizer muito rápido, ela não vai me acompanhar. Né? Preste atenção no outro. Preste atenção no outro. Isso é fundamental, né? Na vida, né? Esse exercício que a gente está falando de conhecer o corpo do outro, conhecer o seu, conhecer o do outro, despertar o respeito. Entendeu? Aí você vai na raiz do problema. No sintoma. Exatamente. Você não fica no sintoma. Olha, vamos ver esse filme. Tudo é complementar. Olha, mas você vai assim, então, olha ela, olha ele, vamos olhar o espelho. Que isso é muito transformador, né? Isso é muito transformador. Isso não pode ser aquela escola tem aula de corpo. Sim, e é. A gente pensar também na proposta do espelho como uma metáfora possível de tirar desse exercício algumas relações com a escola e a relação professora-criança, a relação ensino-aprendizagem. O que vocês têm a dizer? A Fátima tinha falado umas coisas interessantes depois que a gente acabou a proposta coletiva, né, Fátima? Você disse. Você lembra o que você falou? A gente falou da questão. A gente começou a comentar. Começou a falar da questão da importância da consciência corporal, de saber. Porque criança a gente tem muita educação infantil, eu falo de educação física, né? A questão de você saber a lateralidade, falando dessa atividade específica na escola, levando para a minha disciplina. Então a gente trabalha muito com essas aulas de espelho, com as crianças, para trabalhar principalmente essa questão mesmo, noção espacial, consciência corporal, né? Lateralidade. Então, levando até para a educação infantil também, tá? Para a educação infantil
contribuir para a educação física. Mas vamos mais fundo, gente. A relação entre ensinar e aprender. Quem ensina, quem aprende. Você se preocupar de como vai receber a informação. Isso aí eu falei, foi. Quando você está numa posição de quem está oferecendo o movimento para o outro reproduzir simultaneamente, porque o exercício tem um desafio, né? Não é só eu faço, você faz logo depois de mim. Tem uma relação aí de conseguir intuir por alguma razão o que o outro está propondo para eu começar o mais simultaneamente possível. E quem está propondo se preocupar com o tipo de movimento que você vai oferecer para que o outro consiga realizar isso com competência. Né? O que isso tem a ver com a relação professor-aluno? Eu acho que isso remete muito à questão assim, também que a gente fala, que cada um tem seu tempo, né? Então, às vezes, para um é mais fácil, para o outro mais complicado. São algumas questões também da sala de aula. Uns aprendem com mais facilidade, uns com mais dificuldade, por aí vai. Não necessariamente eles têm o mesmo ritmo, né? Que você, a forma que você vai colocar, como você vai simplificar. Se a pessoa como eu sou ligada no 220, então eu tenho que dar uma segurada para que a pessoa que está recebendo, tem que conhecer a pessoa que está recebendo para que ela consiga acompanhar, para que eu ofereça para ela uma função adequada para ela conseguir. Mas no mês devagar, para eu conseguir te acompanhar. Se você quiser mais rápido, eu não consigo acompanhar. Sim, então tem uma escuta corporal, um respeito, né, que dá para a gente entender algumas relações da. Também tem naquelas questões também de agilidade, né? Que tem que ser adaptados, porque às vezes ele vai conseguir fazer de outra forma, você tem que dar uma adaptada também. Então isso tem toda esse nosso tipo. Eu acho que pensando também nessa questão, o professor ele aprende também alguns momentos. O professor ele troca a bola, né? Então na sala de aula isso acontece muito. Principalmente nessa questão tecnológica, por exemplo. Hoje uma aluna me ensinou a transformar um vídeo que é coach. Ela me ensinou. Nem sempre o professor apenas ensina, ele é uma contemporaneidade, né? Mas as crianças também ensinam para a gente como elas podem ser ensinadas. Então eu queria chamar a atenção de vocês para essa relação, não é uma relação circular. Por mais que a gente não esteja aberto para isso não esteja muito forte na nossa consciência, o tempo todo as crianças que a gente ensina estão ensinando a gente a ser melhores, não, professores. Certo? Muito bem, gente. Terceira proposta, e aí a gente se encaminha para a finalização. Só queria retomar aqui um pouquinho do enredo da Marina. A Marina conta a história de uma criança de 6 anos, Paulo. Tá bom, gente. Então, tchau. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Xavier. A gente mas é bom, né? Quando tem os estudos, eu achei muito bacana. Não, eles agregam um valor, inclusive corporal. Vocês viram que esse menino, como é que chama? Eduardo, a gestualidade dele foi toda na mão, né? Ok, enquanto aluno, enquanto pessoa, se ele tivesse envolvido numa atividade de teatro, numa criação, a gente, como instrutor, como professor, eu poderia convidá-lo, ao longo das propostas, a usar outras partes do corpo, a se colocar mais com o corpo inteiro. Mas vocês viram que é uma gestualidade aqui, né? Pequenininha, que é difícil também para o outro reproduzir. É bem interessante. Bom, voltando aqui à galinha, né? A galinha é a história de uma criança de 6 anos, essa criança, que vai à escola pela primeira vez, né? E ela tem 6 anos, ela está muito afim de ir para a escola. Ela acha que a escola é o lugar mais legal do mundo, né, Jaque? Lá coisas boas acontecem. Exatamente. Só que
esse caminho, você que assistiu o espetáculo, ela é adaptada como uma figura absolutamente brutalizada, né? Um cara que é um tosco, né? Um cara violento, um cara que tranca ela na jaula. Ela era livre, né? Mas ela era musical. Então, aí começa a proposta, né? Da peça, com essas duas metáforas, né? De uma escola que pode ser uma jaula, enquanto a posição de uma escola que pode ser um treinador, tanto para aluno, para criança frequente, como para o professor. Essas são as lembranças assim, que eu tenho, mas eu também sempre, desde criança, sempre falava, quando eu tinha essa pergunta, eu sempre falava, quero ser professora. Como é que se chama? Camila. Olha só, né? Camila Luz, né? Como é diferente, né? Nessa entrada das crianças na escola. Hoje é mais raro você ver crianças indo sozinhas para a escola, tão pequenas, né? Mas o que eu queria que a gente fizesse atenção é nessa expectativa da própria criança, né? Ela chegar no lugar novo pela primeira vez, como que a gente se sente, como que vocês se sentiam, e isso, né, de chegar num lugar que é muito grande. E fica marcado, né? Porque é o que eu tô falando, até hoje, quando eu escuto a música, me remete àquela. Na hora vem a memória daquela cena onde tava aquele monte de gente. E essa questão de ir sozinha, eu já cheguei até a comentar com outras pessoas, acho que comentei com você, né? Hoje, a minha filha estuda na mesma escola que eu estudei no primeiro ano, que eu ia sozinha. Até hoje a menina tem 13 anos agora, que ela está começando, eu estou começando a deixar ir sozinha, porque até então eu não conseguia deixar ir sozinha. E eu com 6 anos já ia sozinha na escola. Muito, né? Não, e em termos também, pensando também no espetáculo, em termos de pensar na autonomia das crianças, né? Enquanto que as crianças, por uma série de razões, eram mais autônomas, né? Em alguns aspectos, né? Eram mais apropriadas dos caminhos, por exemplo, né? Para a gente pensar. E você lembra? Eu lembro. Eu fiz o pré também, mas era na mesma escola que tinha o ensino fundamental, né? Era no mesmo prédio, mas tinha o pré. E a minha professora era a professora Solange. E eu ia para a escola sozinha, não sozinha, mas eu ia com as minhas irmãs mais velhas, que também estudavam na mesma escola, e elas que me levavam, né? E eu lembro que no primeiro dia eu fiz xixi na calça. Porque eu fiquei com vergonha de pedir para ir no banheiro, não sabia se podia, porque minha mãe me deu várias orientações antes de ir para a escola. Você tem que ver o espetáculo, né? Minha mãe, ela falava assim, olha, você só pode obedecer a professora, tem que obedecer a professora, tem que pedir para sair, não pode levantar sem falar nada, né? Tem que olhar sempre para a professora, não pode fazer o que, não sei o que, aquele monte de orientações. E o caminho para ir para a escola, eu lembro que eu moro, até hoje eu moro no mesmo lugar que a Caieiras, né, ali em Laranjeiras. E para chegar na escola tinha um rio e tinha uma pontezinha de madeira que você tinha que atravessar para poder a própria Chapeuzinho Vermelho chegar na escola. E até as orientações, até botar isso, minha mãe dava, porque minha mãe falou assim, não é para soltar a mão da Fabiana, que é minha irmã mais velha. Se você soltar, você vai cair e você vai ter que voltar para casa e você não vai ir para a escola. E aí eu vou tirar você da escola. Tinha todo esse medo, então eu não podia desobedecer a professora e nem as minhas irmãs, né? Então eu ficava já fui tensa no caminho, eu já fiquei com vontade de fazer xixi no caminho, porque eu fui com muito medo mesmo eu fui ansiosa, mas ao mesmo tempo com muito medo que acontecesse alguma coisa que fizesse com que eu tivesse que voltar para casa. E quando chegou na ponte, a minha irmã falou assim, vamos fazer uma brincadeira, falou pra minha outra irmã mais nova, vamos fazer uma brincadeira, vamos jogar ela na água? Aí eu falei, não, aí eu comecei já cheguei na escola chorando por causa disso. Elas não me jogaram nem nada, só brincaram. Mas eu já cheguei tensa na escola, mas eu lembro que a professora me acalmou, me colocou no colo, conversou comigo. Você devia ser um chuchuzinho quando era pequena, né? Aí eu peguei, tudo bem, aí eu sentei e fiquei. Do jeito que minha mãe falou, eu fiquei. Só que eu tava com muita vontade de banheiro, mas
a vergonha de falar. Eu já tinha chegado chorando e todo mundo já olhando pra minha cara, né? E aí eu fiz xixi na calça. E aí aconteceu o que eu mais temia, porque assim, naquele tempo não tinha essa orientação de levar roupa na mochila, porque minha mãe nunca achou que eu com 6 anos ia fazer xixi na calça. E aí teve que pedir pra alguém me levar até em casa, porque ninguém tinha telefone naquela época. E eu lembro que a secretária da escola me levou em casa. E aconteceu o que eu mais temia. Aí eu lembro que no outro dia, antes de ir pra escola, eu fiz xixi umas 3 vezes. Eu não vou fazer xixi na calça, eu não vou fazer xixi na calça. Mas assim, essa é a coisa mais que eu tenho. Mas assim, a professora me acolheu com muito carinho. Mas mesmo assim eu tinha medo, porque eu era daquela família que a mãe ficava em casa e o meu pai saía pra trabalhar. Então ainda tinha aquela coisa assim, minha mãe falava, vocês têm que se comportar, porque eu vou contar tudo na hora que seu pai chegar. Bendita daquela música lá, né? Que tem uma música infantil bem antiga que fala, né? Quando o papai chegar, a mamãe vai contar que o neném subiu na mesa e quebrou não sei o que lá. Então minha mãe tinha muito disso, que a gente não podia aprontar, porque nós éramos em 4 meninas. E porque senão a hora que meu pai chegasse do trabalho ele ia ficar sabendo. Então aquele dia pra mim foi tenso, porque além de eu ter ido pra escola com medo, fiz xixi na calça, voltei pra casa, que era o que minha mãe tinha falado que ia acontecer, praga de mãe pega. E ainda quando meu pai chegou, minha mãe contou o que tinha acontecido. Mas pra minha surpresa, meu pai não brigou comigo, pelo contrário, ele conversou comigo e falou, não, amanhã, quando eu vou trabalhar à noite, ele trabalhava em turnos alternos, cada semana ele trabalhava no horário, ele falou, amanhã eu vou trabalhar à noite, e quem vai levar você na escola sou eu. Aí no outro dia ele que me levou na escola. Como é que você chama? Patrícia. Ah, Patrícia, vocês tinham que ver pelo menos a primeira parte do espetáculo, porque a galinha, ela não tem mãe. É o pai que prepara ela para a escola. Eu vou abusar de vocês um pouquinho mais. Agora é uma proposta para vocês 3, que também vocês vão ali no cantinho e vão conversar. A ideia é a seguinte. Eu vou propor que vocês montem 2 quadros. Não é cena, não precisa falar, não precisa chegar, não entrar, nada disso. Com texto, né? Marcelo? Olá, cheguei. São 3 quadros. Vocês vão pensar um pouco, conversar rapidamente, porque a gente está sem tempo. E a proposta é que vocês elaborem 2 quadros vivos, como se vocês fossem estátuas, estivessem montando uma fotografia. E a consigna é uma sala de aula jaula e uma sala de aula livre. Como é que seria? São 3 pessoas. E aí vocês vão montar essas 3 propostas e vão mostrar aqui. 2 propostas? 2 propostas. Uma proposta de sala de aula sala jaula e uma foto de uma sala de aula livre. Quando chegar os nossos alunos. Nossa! Gente, vocês são um flash! Fotos da A frente vai ser hoje, então. Público está hoje. Marcelo, você está na arena. Faz, eu te consertar. Vou achar o que deu. Desmontem. Muito bem. Perfeito. Cenário. 2 cenários.
todo, como é que vocês se sentiram? Tem essa questão da exposição que a Angela falou. E aí? Os planos foram rápidos, né? Toda hora de pensar, a gente já andou naquele vídeo do Floyd, do professor Sérgio, a gente já pensou em virar as carteiras, né? Que é algo da escola tradicional, né? Emblemático, né? Bem marcado, né? A questão da carteira, da fileira, né? A ordem alfabética, né? Que o César colocou. E depois do livro a gente falou, o Sérgio trouxe tatame, vamos colocar os tatame, algo mais descontraído, né? Sem uma marcação, mais solto. Eu comentei, mas eu ficava muito confortável sentado no chão. É Nós nos observando, né? Fala Experiência livre. um grupo. Você sabe que a gente sabe disso tudo, né? E acho que a maioria sabe disso tudo, mas é tão difícil mudar o padrão, né? É difícil conciliar tudo isso com E às vezes a parte vai para um lugar burocrática de que a escola gente tem que cívico, cumprir. militar, que vai para outro lugar, e aí você fala, meu Deus, em vez de ir para frente, parece que a gente E vem aí de novo. está regredindo da coisa espartana. Todo mundo precisa ser igual. Que Esparta? Aí você vê qual foi o legado de Esparta e qual foi o legado de Atenas. O legado de Esparta foi pífio. Como que pode ter feito bom? É outro assunto. Mas só de assistir o exercício de vocês, você estava, além de fazer o quadro, você estava interpretando, né, com um olhar fixo, não que vocês não tivessem também, ela estava na primeira, tem o quadro, mas tinha uma coisa de, estava dizendo além da imagem, né, alguma coisa que é muito evidente, muito óbvia, assim, contundente, e é isso, né, e aí parece que não, a gente fica, esse padrão acaba indo, e aí a gente tem que seguir esse padrão, e o sistema é maior do que uma intuição de que existe um outro jeito de, né, transmitir conhecimento, transmitir informação, trocar, não é nem transmitir, é trocar, né, informação e conhecimento com a criança. Enfim, é um exercício aparentemente simples, mas que se você destrincha, ele diz muita coisa. Uma coisa muito rápida, foram ali, isso, aquilo, vamos fazer. E isso é interessante, né? Porque tá muito claro para vocês. Vocês levaram 2 segundos para resolver. Não tiveram nem que... É muito claro o que é. É isso e aquilo, a gente sabe o que é. Né? O que é a escola livre e o que é a escola jovem. Né? Assim, eu falar, eu como professor, tem momentos que precisa dos dois. Tem momento que eu entendo que ainda precisa ter essa disciplina, todo mundo sentado, em silêncio, né? E tem momentos que precisa estar mais à vontade, estar mais solto, fazer barulho, né? Eu faço isso, não, eu entendo que ainda é preciso dos dois jeitos. É porque a escola sozinha não resolve a sociedade. Não resolve. Então a questão é mais estrutural, não dá assim, só a escola mudou e lá resolve. É um jeito de entender o mundo que 80%, 90% dos 7,8 bilhões que somos entende e que não tem como refletir lá na escola. Se a gente não mudar um comportamento como ser social, a escola não vai conseguir resolver isso sozinha. Resolve pontualmente, numa pedagogia aqui, numa pedagogia Waldorf aqui, sei lá. Né? Consegue tentar experimentar outras formas, mas do jeito que o mundo é muito difícil mesmo. Você, por exemplo, conseguir uma, entre aspas, disciplina num universo indisciplinado. Né? Essa visão da estrutura é muito forte na escola, né? A gente vê que várias instituições aí tiveram algumas mudanças, principalmente a igreja, né? Se a gente analisar, e a escola é uma estrutura que ainda continua muito forte, né? Essa questão da sala de aula, da prova, da avaliação, né? Por mais que não tenha reprovação, né? A gente sabe que é por questões políticas, né? De dados, mas ainda assim o sistema, né? Ele te massacra, ele te obriga a algumas situações, né?
Então é a estrutura, né? Acho que é o que pega muito ainda. E a consciência mesmo das pessoas, né? Sobre o que é educação. A gente está com aí um chat GPT, né? Então a gente tem que pensar, como você falou, não é o professor ser o transmissor, mas ele tem que assumir esse papel de mediação, né? De construção de princípios. De se atualizar para lidar, inclusive, com desafios como esse. Sim. A informação pela informação não está só na escola. Sim. Se a escola for só, a função da escola for só, né, te dar informação, diminui um pouco, né, essa função. Essa é interessante, porque na educação efetiva, educação efetiva antes, né? Sim, sim. Eu só de estágio de pouco tempo, mas na educação efetiva a gente tem uma preocupação muito grande em experiências que a gente vai propor para os alunos, né? Essa experiência, o RTF, conforme eles vão avançando, a gente diminui essas experiências e a gente passa só para informação. Eu concordo com o Sérgio que nós temos que ter vários momentos diferentes, né? Só que às vezes a gente perde um pouco também essa experiência, né? De como a gente vai passar por ali. Eu senti uma diferença muito grande no trabalho da profissão, porque você trabalha em escolas menores, baseada em estrutura, escola, pátio a quadro, e é essa vida. Então a gente não tem tantas possibilidades assim, sabe? Então fica encantado de olhar as possibilidades que a gente tem aqui, as diferenças, né? De formas diferentes, né? Que a gente consegue fazer ter uma prática, né? Mas mudando ela e gerar novas experiências para os alunos, isso eu acho bem legal. Agora, tem um outro aspecto que, infelizmente, né, eu fico pensando que momentos como esses, né, as oficinas, as experiências, as linguagens do corpo, com as artes do corpo, implicando o corpo, elas são extremamente necessárias, mas elas ainda são muito raras nos currículos com as crianças, nas formações de professor, né, a gente precisa lembrar que nós somos corpo, né? Que o nosso corpo, ele comunica, ele transmite, e aí tem esse outro aspecto, que é o aspecto daquilo que vocês fizeram com muito pouco, em muito pouco tempo, e que tem a ver com a linguagem, né? Então, eu falei, ó, tem dois estímulos, né? Dois conceitos, sala de aula jaula, sala de aula livre, vamos lá, gente, para o mundo. E vocês criaram, né, com os elementos que havia aqui, colocando vocês no centro, né, dessa pequena arena aqui que a gente fez, utilizando a linguagem do teatro, né, mesmo que sem palavras, sem texto, uma coisa muito básica ainda, né, como se fosse uma pequena célula daquilo que o teatro profissional, por exemplo, pode vir a ser, se tornar, né, mas mostrando que não precisa ter cenário elaborado, iluminação. Muitos estudiosos do teatro diziam que para assistir teatro precisa ter duas coisas, né? Um ator e alguém assistir. Querem comentar alguma coisa sobre o resultado, a produção deles, assim, como eles resolveram o desafio? Não, só que eu vi uma coisa também, que é um exercício também de outra aplicação. Às vezes você pergunta para o aluno alguma coisa, e ele talvez não consiga, né, consiga elaborar, ou a gente não entende, mas, por exemplo, propor esse mesmo exercício para um grupo de alunos, talvez você consiga entender a vontade deles, né, numa cena, mais do que em um discurso, em palavras, etc. É verdade, acho que é isso mesmo. E pensar, um pouco na cadeira aí que o César está falando, que a gente está aqui numa manhã de quarta-feira, vocês saindo da escola, estando aqui, dedicando o seu tempo e a sua atenção para uma atividade como essa, é uma coisa muito rara e é um privilégio. Dá oportunidade para a gente pensar sobre coisas da nossa profissão, da vida, da arte também, né? Que é um direito de todo mundo, né, gente? Então, antes da gente encerrar, eu quero agradecer muito vocês, né, por estarem aqui, por terem vindo. A gente estava esperando 10 professores, mas 3 já está ótimo, né, gente? E eu vou propor aqui como última roda de conversa, quero que vocês tirem uma frase daqui. Pode me
meter a mão aí, a gente tirar a mão mais escondidinha que isso aqui. E as filipetas, elas misturam. Não sei se amanhã. Isso divulga para os amigos, fala, é legal. Leiam em voz alta e comentem essa frase, relacionando ela com a vivência de hoje. Aprender é ensinar e ensinar é aprender. Acho que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Acho que isso é bem pertinente e tem a ver um pouquinho com o meu momento profissional, né? Eu era de educação infantil e aí vim para o desafio de uma coordenação do MEMEF. Você era professora, Anicha? Eu era professora. De qual grupamento? Do meio ou sei? Meio. Então a gente vem para um novo desafio, né, e lidar com adultos, professores, né, é um grande desafio, mas também é gratificante porque a gente vai dando alguns passinhos, são devagar, mas é aos pouquinhos que a gente vai conquistando, vai fazendo algumas mudanças e acho que trazer justamente esse olhar que vocês colocaram aqui para o professor em sala de aula, né, às vezes precisa de algumas mudanças ali, né, de uma estrutura, né, como ele falou, que foi como eles aprenderam, né? Então é difícil para eles ensinar de outra forma, diferente da que eles aprenderam. Eles vão assistir a Galinha hoje à tarde? Só os do primeiro ano. Porque só vem as crianças do Só as crianças do primeiro ano. Uma pena, né? Um professor de quinto ano vendo isso seria uma maravilha. Na escola toda. Na escola toda. Não é para escola. Vocês consideram outras apresentações? Bom, são 3 apresentações. Hoje, amanhã, mas a gente ofereceu para a escola toda. Vocês que selecionaram. Vocês que organizam. Como que a gestão organizou? Sim. Cabe toda a escola. 20, acho que sim. Mas, Ângela, alegre a sua experiência da educação infantil e ensino fundamental. Porque a educação infantil é tudo de bom, né? Vamos lá, meninos, quem vai? Vamos ver sua frase. A escola é um palácio, uma sorte. Mas deixa eu ver com que eu penso sobre isso. Você eu lembrei de você quando você falou. Escolhi personagens abertos, eu não sei os outros, mas talvez eu tivesse escolhido essa. Eu amo essa frase, eu amo porque como eu penso a escola, é o que eu acho, realmente eu acho uma sorte muito grande estar na escola, estar num lugar equipado, tanto isso eu acho maravilhoso. Eu me identifico muito mesmo. Escola e teatro são lugares de liberdade, né? Realmente. Escola é onde o ser humano, o cidadão, começa a se libertar, né? A desenvolver muita coisa, a aprender, a ter as liberdades para ter as suas escolhas no futuro, né? Assim, como o teatro, é engraçado, porque eu já fiz aula de teatro e na faculdade, faculdade de letras, os professores, todo semestre tinham pelo menos 2 peças de teatro que tinham para fazer. Um era professor de inglês e a outra era professora de português, que davam a maioria das disciplinas, então eles sempre pediam peças de teatro. E eu nunca consegui fazer teatro com meus alunos, né? Nunca consegui, eu sempre tentei, e aí os alunos sempre me recusavam, eu nunca tentei. E eu vou tentar agora esse ano, porque eu sempre faço trabalho de Halloween com aula de inglês, né? E tem escola que participa, faz Halloween, então eu sempre passo, porque faz parte da cultura. Eu vou propor para eles fazerem uma peça de Halloween. Você pode fazer um teatro disfarçado, né? Jogos, coisas do tipo, também é teatro, acaba sendo e é um jeito de introduzir e abrir uma portinha. É porque as crianças às vezes já têm uma ideia preconceituosa de teatro, que é uma coisa glamurosa, que é uma coisa para apresentar, que tem que se expor, tem vergonha. Teatro é jogo, né? Assim, é isso que a gente fez aqui. Esse exercício do espelho, por exemplo, é uma delícia, eles adoram fazer esse jogo. Tem uma bibliografia importante. Aliás, voltando ali ao caderninho, né, Marcelo?
vocês vão olhar e vão ver que ali tem propostas, inclusive, de jogos teatrais. Eles estão relacionados ao espetáculo, mas facilmente vocês ampliam esse universo do espetáculo e vão para outros lugares, né? Podem propor. As propostas são muito interessantes. Para as crianças que vão assistir, dá para fazer, enfim, uma sequência de atividades assim que eles assistirem. Legal. Essa é uma foto. Pode fazer, pode ter um movimento. Não tem como ter um movimento. Eu deixo ter um movimento. Vou pedir para vocês darem uma congelada. Observa. Descongela. E aí, plateia? O que vimos aqui? Meio que interativo. Acho que é liberdade, né? De cada um fazer o que quer. Autonomia. Parece um ambiente prazeroso. Parecia, né? E o de vocês? Quem era o centro aqui na primeira cena? Quem é que estava centralizando, puxando todos os olhares? É impressionante, né? A posição que ele assumiu, o gesto. E aqui? Quem que era o centro? Não dava nem para ver o professor. Todo mundo, né? Então, a consigna que eu dei, né? A palavra que eu dei para vocês, podem falar. Sala de aula, jaula. Sala de aula, né? Sala de aula, jaula. E a de vocês? Atividade livre. Sala livre, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir vocês em dois grupos, tá? Deixa eu ver. Quanto sobrou aqui? Já fiz 12, 14, 16, 18, 20. Dois grupos de 10, tá bom? Um grupo fica aqui, o outro se organiza ali fora. Tá? Eu vou dizer o que vocês vão fazer, mas um não pode saber o que quem for ali fora, espera um pouquinho, eu já vou, né? É rapidinho, eu acho que Não, é que ele estava fugindo para a direita. Que represente uma sala de aula jaula. Jaula? Não queria ter alguma, né? Pode usar e vamos mencionar que o espaço de cena de dança não é uma lei, né, gente? Que é o formato de teatro, né? Vocês encenam aqui no meio dos colegas, quando vierem também vão usar esse espaço. Agora eu vou mais sobre isso, tá bom? 10 segundos, depois nós, tá bom? Que horas são já? 1h05. Então até o dia 10, você está acompanhando? Sim. A gente aprende mais do que ensina. É um tratamento Enéas está na sua família.
assistir a cena deles, depois a gente vem pra cá, depois a gente vai pra lá e depois a gente vem assistir aqui. É bom que assim a gente se movimenta, né? Vamos lá, vamos assistir. Vem. Vamos assistir. Atenção, valendo. Deu? Tinha mais coisa ou não? Façam de novo. Vai. Tá ótimo. Parou? Pode desmanchar. Pessoal, o que a gente viu aqui? As crianças estão brincando, só que tem uma que não está conseguindo interagir, está sozinha, está triste. O que mais? Quem sentiu outra coisa? Ela falou que Imaginei que era que a professora tentando orientar, tentando acalmar todo mundo, tentando acolher quem estava mais sozinho. Certo, você. Não consegui visualizar a professora. A professora é que estava assim, é que a princípio eu tentei intervir, mas era pra eu não aceitar. Ela tem que intervir, aí ela cansou e ela ficou desistiu. então aquela era a professora que estava tentando intervir e desistiu. E você? Quem que acha que era? Beleza. Depois vocês contam o que estava escrito no papel. Não vamos falar ainda, tá? Agora vamos pra lá. Aqui, vamos lá. Juntos. Assim a gente pode ver bem. Ver muito bem. Aqui. Eu adorei, hein? Adorei. Agora vamos lá. Muito bom. Pode fazer de novo? Uma vez só é pouco, né? Uma vez só é pouco. Prestem atenção no que está acontecendo. Valendo. Agora vamos ver. O que vocês acham que está representando ali? Eles querem sair do intervalo antes da hora. Eles querem sair do intervalo. Agora, quem achou outra coisa? Eu acho que é quando o professor quer que a criança fique o tempo todo sentada. Interage. O que acontece? Ela não aguenta, né? Ela quer sair. Ela vai dar um tempo. Uma criança com deficiência, de repente num surdo, e a professora desesperada sempre cria alguns ajudantes, né, nesse momento. Ela pede para que segure, para que ele não se machuque, nem machuque os outros. Quem pensou outra coisa assistindo? Eu pensei em portas fechadas e os professores tentando conter os corpos ali, tentar manter a sala, sei lá, e fechando portas, eu pensei assim. Eu achei o final da aula, bateu o sinal, vamos, sai da frente, da gente. Guardem isso, hein? Guardem isso. Bom, agora vamos para os... Não, né? Vamos lá. Ali naquele... Vamos deixar o... Vamos assistir. Vamos assistir. Atenção.
mostrar também, poxa vida, meu. Tá bem, não, tá bem. Eita, professora brava. O que vocês acham que aconteceu aqui nessa cena? O que aconteceu? Era um intervalo? Estavam muito soltos. Estavam muito soltos? Eu acho que as crianças tentando ser crianças, que alguém entrou e não deixou, tipo a professora, algum funcionário, está tentando cortar a ideia da brincadeira da criança. Pegou aquela terra antiga da escola, fez o piso da escola e aí ela Ó, escutem, então a criança tentando ser criança e o adulto cortando. Ou, como é que é? A professora, ou o educador. Eu perdi uma terra, a gente brinca nela na escola. Fez o piso da escola, mas é uma brincadeira carinhosa até. Sim, que valida. Porque o piso também é a raiz, né? É a base, né? Tipo, a gente brinca de uma forma carinhosa. Porém, às vezes foda, né? Ok, muito obrigada. Vamos pro último, que daí a gente vai bater palma pra todo mundo. Último. Atenção. Atenção, hein? Podemos? 1, 2, 3. Silêncio. Boa. Vamos fazer de novo? Vai. Mais uma vez. Atenção. Valendo. Silêncio. Boa. Muito bem. O que vocês acham? O que vocês viram aqui? Parece que eles estavam fazendo alguma missão, uma prova, uma atividade, o professor tentando passar, mas eles estavam daquele jeito, né? Que a gente conhece, claro, né? E aí o professor foi silenciado. Sempre tem um chorão. Eu acho que eles até estavam produzindo, eles estavam fazendo uma atividade, eles até estavam produzindo, mas se movimentando, conversando. E aí o professor vai lá e é silêncio, tem que ser engessado, e aí todo mundo se sente aprisionado ali. Eles estavam fazendo bagunça? Não. Estavam fazendo o quê? Estavam interagindo. Às vezes a atividade estava querendo informar, o professor pegou e tirou a prova de todo mundo. Bom, então vamos contar. O grupo 1, qual que foi mesmo? Vocês. O que estava escrito na tarjeta de vocês? Aula livre. Aula livre. O que vocês entenderam por aula livre? Só um minuto, por gentileza, vamos ouvir a colega que está no grupo. O que foi que eles entenderam por aula livre? Fica muito à vontade, né? Estavam um brigando, dois brigando, outros dormindo, celular, desenhando. Sem regra. Sem regra. Foi isso que vocês entenderam como aula livre? Ok. Quem é que estava com outro papel escrito aula livre? O que vocês entenderam por aula livre? Porque assim, a professora está na sala de aula. Só que eles estão em movimento, estão brincando, outro está desenhando, outro tá... Tem hora que a professora olha porque dá uma rateada, ela parou, ela volta para o lugar dela e deixa todo mundo fazer o que quer. Beleza. E vocês? O que estava escrito no papel de vocês? Sala de aula jaula. Sala de aula jaula. E o que vocês entenderam por sala de aula jaula? A sala de aula como um espaço limitador, né? Que aprisiona, que não permite o processo de criação, de construção, de que os alunos possam ser eles mesmos. Então, às vezes a gente acaba enjaulando nem sempre na sala, mas na própria carteira. Né? Boa. Vocês, o que estava escrito no papel de vocês? Sala de aula jaula. Sala de aula jaula. E o que vocês entenderam por isso? Essa coisa da contenção mesmo, da limitação, da especificidade, assim, te dá um impulso de querer fazer só porque tem segurança.
da criança não querer estar lá, né? Porque a questão não é convidativa. Porque se eu me sinto numa jaula, eu não quero estar ali, eu quero sair, eu quero aprender. E é um espaço que não proporciona isso. E nesse processo de tentar sair, você esquece, deixa a sua criatividade de fora, porque você está pensando em fugir daquele lugar que não é agradável. Então você acaba não trabalhando a criatividade, que realmente deve ser trabalhado. E ao mesmo tempo, como a gente representou aqui, é assim, eles estavam ali sentados fazendo, né, o professor tinha solicitado, mas você sempre precisa, né, dizer que nem estava tudo bem, mas aí silêncio. Então, essa ideia de sempre dialogar mesmo, de sempre que é um exercício. De sempre controlar, né? E o diálogo estava tudo bem. É parte do processo de aprendizagem, na interação com o meu pai, com o outro, que eu vou vindo os insights, a criatividade, eu vou pegando do outro para formar o eu, né? Porque nós somos parte do outro, o outro é parte de nós. Né? Vocês ouviram o que ele disse? Ouviram? Vem falar aqui no microfone, por favor, que eu acho que às vezes se perde a voz de vocês. Eu falo algo, não tem problema. Então, a gente pensou que nesse processo de ficar todo mundo engessado, quietinho, a gente não desperta a criatividade, porque a criatividade ela surge na interação com o outro, né? Quem já assistiu o Dr. House, lembra que ele tem uma equipe, porque sozinho ele não consegue pensar na solução, então ele precisa que a equipe dele fique tentando falar, pode ser isso, e a partir daí ele vai pensando que pode ser realmente. Então a gente precisa do outro para compor a gente, né? Porque nós somos parte do outro, né? Então, no primeiro momento que a gente acordei hoje, olhei no espelho, fui pentear o cabelo, que não é muito bonito, mas tá aí, né? Eu olhei para o espelho pensando como o outro vai me ver, então a gente está sempre tentando ver como o outro vai me ver, para aí a gente formar o eu. Somos parte do outro e o outro é parte da gente. Isso. Como é seu nome? José. Muito legal, José. Vocês podem sentar nas cadeiras do outro. Essa é a sua, né? Essa é a minha. Você está dando atores, as atrizes, quer sentar aqui, quer sentar aqui no canto? Atenção!
importante ter esse espaço de expressão com as crianças, com os adultos, com todo mundo, se a gente pudesse, sistematicamente, né? Porque a gente aprende a linguagem do teatro à medida que a gente vai fazendo, né? Não só que ele seja uma coisa pontual. Tem duas camadas aqui, que é a camada de vocês como criadoras das crianças, como criadoras, né? Muitas coisas que a gente poderia aprender aqui desse exercício, dessa experiência, que é uma pena, né? Ter essa experiência só pontual, assim, né? Mas o que vocês que assistiram o grupo de lá comentam, querem falar, qual que vocês imaginam, a partir da consigna que eu dei para vocês, né? Qual seria a consigna lá que eu dei para eles? O que foi? Qual foi a frase-chave que eu dei para eles? Sem verdade. Hã? Sem verdade. Sem verdade. E lá? Tá. Então, o que foi que eu falei para vocês? Qual que era o conceito? Sala de aula, jaula. Sala de aula, jaula. E vocês aqui? Sala de aula, livre. E aí, pessoal, agora vocês falem uns dos outros, o que aconteceu aqui, que recursos que vocês usaram para realizar a proposta, foi difícil, foi fácil, quanto tempo que vocês demoraram, né, para chegar a memória de cada um, o conhecimento de cada um diante das experiências, acho que contribuiu muito para os dois, né, das duas apresentações. Diferenças entre uma e outra em termos de linguagem, vocês conseguem pensar um pouquinho? Que tipo de linguagem que o grupo de lá usou e que tipo de linguagem que vocês usaram aqui? Eu acho que a questão corporal tem os dois, né? Mas acho que eles têm na questão da liberdade, a questão da sintonia, né? A primeira proposta foi mostrar tirar a liberdade, né? E a outra pensava mais em cenário, né? Não, você uma coisa mais flexionada. Porque como pensar uma coisa mais flexionada, um ambiente fechado, onde você não tem liberdade para você. Mas eu acho que foi muito interessante também essa entrada de vocês como uma coisa mais metafórica, né? Parecia um começo de uma dança, né? Eles entravam todos daquele jeito, a gente não sabia muito o que ia acontecer. E eles começaram a se arrebentar, né? Como que foi, gente? Para vocês a criação? Como que vocês chegaram nesse acordo? Eu acompanhei um pouquinho, mas vai ver hoje. Cada um, né? A proposição de cada um foi trazendo. Primeiro era se libertar de uma sala de aula organizada, como que a gente faria para ser livre dessa liberdade da sala? E eu acho que a arte ela nos deu esse recurso, assim, da música, de teatralizar questões. Então acho que foi isso. Acho que todos nós aqui saímos dessa questão. Quando você falou em liberdade, a gente entendeu que tinha que usar esse espaço, mas espaço com o corpo, né? Com as vivências. Sim, não só falando. Não só falando. As meninas me perguntaram ali em determinado momento se podia usar. Eu falei, bom, se são essas frases de comando, pode usar. Eu deixei elas usarem. Então, a nossa preocupação foi um pouquinho quando falou em liberdade, se seria liberdade de bagunça ou liberdade de autonomia. Então, a gente ficou pensando bastante nessa questão. Foi um pouquinho difícil chegar nisso por conta disso. Porque a gente foi aí, uma sala que tem liberdade como bagunça ou uma sala que tem autonomia. Ela tem essa liberdade, né, de fazer o quê? Então, a gente ficou pensando... E pensar também, esqueci seu nome. Em termos de teatro, de propostas teatrais, que nesse caso o desafio era para vocês resolverem. Dependendo daquilo que o grupo conversasse, vocês iam decidir se vocês iam mostrar, nesse momento, uma sala de aula onde a liberdade era sinônimo de bagunça, ou uma sala de aula onde a liberdade é sinônimo de autonomia. Que, aliás, é um dilema para a professora e para o professor também. Diferenciar, porque é essa autonomia, o que é essa bagunça, né? Porque na verdade a liberdade ela é sonora, né? Dependendo do contexto. Então não dá para
uma sala de aula livre, sem ter barulho, sem ter movimento, sem manifestação. Exatamente, sem utilizar o espaço, sem o que tem dentro do espaço ou fora. Isso cria uma questão para você. E aí a responsabilidade, então a liberdade ela vem composta de E vem também a questão dos próprios acordos, né? O aluno já fala, o aluno precisa saber a questão qual a participação do papel dele naquele momento, né? E o que ele pode contribuir? Será que essa é a liberdade do filho? A liberdade, esses acordos para saber que a liberdade ela não é tão livre assim. Até porque a gente sabe assim, socialmente, a gente tem os acordos dos espaços que a gente frequenta. Então, se eu vou no tribunal, eu jamais vou ficar aqui conversando com a Cíntia. A gente sabe que não vai poder acontecer isso. Se eu vou no cinema, eu também não vou ficar conversando com o meu colega porque eu estou atrapalhando quem está assistindo. Então, o jeito que o pessoal está saindo, eu vou pedir só para assinar o gente, vamos encerrar. A gente teria, pensando nessa oficina como uma oficina que tem uma postura, né, teria um remate, que seria vocês tirarem um papelzinho desse saquinho. Eu vou só tirar um e vou pedir para vocês escutarem e irem pensando nisso. Eu sorteei, tá, gente? O teatro abre portas de muitas prisões. Fiquem com isso. A nossa sugestão é que vocês, quando puderem, né, se tiverem tempo, dá para ver o vídeo da galinha já? Sim. Aí tem o nosso YouTube, tem nossa rede social, tá lá. Vocês podem acessar. Tem um podcast também com o espetáculo. Gente, muito obrigada por dedicar essas horas de formação aqui para nós. Esperamos que tenha sido uma coisa boa e que principalmente faça vocês pensarem, né? Cabeça aprende, a cabeça aprende, a cabeça aprende. Mas quem ensina é o coração, mas quem ensina é o coração, mas quem ensina é o coração.